Se você chegou nesse vídeo, você provavelmente é um artista que está prestes a lançar sua música ou está produzindo ela e em breve vai lançar. Se você se encaixa nesse perfil, fica aqui nesse vídeo que a gente vai dar algumas dicas e vai falar um pouco sobre como fazemos os lançamentos aqui na Taj Records. Primeiramente, por quê? Por que a gente está aqui fazendo um vídeo se teoricamente a gente também vende esse serviço de planejamento de lançamento, consultoria de carreira e etc. A gente recebe muita mensagem de diversos tipos de artistas de níveis diferentes que muitas vezes estão perdidos e não sabem o que fazer para poder lançar sua música, não sabem o que fazer agora que eles têm a música em mãos. Antigamente até fazia sentido, porque era muito mais complexo todo esse processo, mas hoje em dia é uma coisa que é relativamente simples. Como a gente não consegue atender individualmente todas as pessoas que mandam mensagem querendo falar com a gente, querendo saber quais são nossas dicas, a gente resolveu vir aqui fazer esse vídeo para tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis que estão se encontrando com essa dificuldade. Antes de tudo, a primeira coisa que você tem que fazer é entender qual é a sua realidade e definir quais são suas metas de médio e longo prazo. Existem infinitas formas de você fazer um lançamento. Pode variar de R$0 a milhões de reais. Então, entender a sua realidade é fundamental para você poder começar a planejar esse seu lançamento. Vou dar um exemplo. O que é entender a sua realidade? Você é um artista que está começando ou você é um artista que já tem carreira? Qual é o seu objetivo? Você quer criar uma fanbase ou você quer criar um catálogo para poder vender o seu show? Entender a sua realidade é fundamental porque a partir disso toda a estratégia vai ser criada. Um outro exemplo, você é jovem, tem tempo e tem disponibilidade, ou você é um cara que não tem tempo por qualquer motivo que seja, mas tem experiência, tem dedicação e consegue fazer as coisas um pouco mais devagar, mas sempre consegue lançar alguma coisa ou outra. A gente aqui já teve os dois tipos de artistas. Então, entende a sua realidade, tenta fazer uma expectativa sincera, entender sinceramente o que você pode e o que você não pode fazer. Quando eu digo para entender a realidade, eu também estou falando da sua realidade financeira. Se você tem pouco dinheiro para investir, talvez não seja o ideal você fazer um grande lançamento se você precisa também produzir outras músicas. Então, o seu lançamento vai ser impactado diretamente pela sua capacidade de investimento. Isso porque não adianta você fazer um lançamento hoje e gastar todo o dinheiro para produzir a música de amanhã. Então, entende a sua realidade financeira, entende como você pode se organizar para conseguir fazer lançamentos constantes, conseguir fazer coisas legais e, ao mesmo tempo, não se botar em uma situação complicada financeiramente. Eu acho muito importante dizer aqui que, idealmente, é legal, é bom você ter pessoas profissionais envolvidas no seu projeto, mas a gente entende que a realidade não é essa. Normalmente, a realidade é contrária. Você não consegue chamar pessoas de um nível específico por causa de dinheiro, por causa de complicações N que sejam. Então, não necessariamente não ter investimento quer dizer que você não vai ter condição de fazer um lançamento legal. Hoje em dia, todo mundo tem celular. Com um iPhone 14, 13, com um Samsung de 4 anos atrás, você consegue captar, você consegue fazer conteúdos legais que vão ser úteis depois. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas só quis falar isso agora para você não ficar, não tenho nada de orçamento, tenho orçamento zero, o que eu faço? Tem sim como fazer as coisas sem orçamento, obviamente é um pouco mais difícil, mas a gente acha que tem sim como fazer. Bem, agora que a gente já passou por essa parte fundamental e às vezes um pouco chata de ser conversada, vamos para a parte prática. Como fazer um lançamento? A primeira etapa é você entender quais são os tipos de lançamento que podem ser feitos hoje em dia. Eu diria que hoje em dia tem 3 tipos que são os principais. Claramente deve ter pessoas que fazem de outro jeito, mas eu vou dar esses 3 que são os que a gente costuma ver normalmente. Um deles é lançar singles, tentar fazer o máximo de singles e criar um planejamento de lançamento a partir dos singles. O outro é fazer um álbum fechado, lançar tudo de uma vez e trabalhar esse trabalho de forma unificada. E a terceira forma é você faz esse álbum em EP, mas em vez de lançar tudo de uma vez, você faz 1, 2, às vezes 3 lançamentos de single antes de lançar o álbum completo. Só um detalhe, você também pode lançar vários singles, que é a primeira opção,
e no final dos lançamentos do single você faz um EP ou você faz um álbum. Vamos falar um pouco sobre as três opções. A opção de lançar o álbum completo sem ter nenhum single antes é uma opção que você tem, mas normalmente hoje em dia a gente não vê tanto os artistas independentes fazendo isso. Isso é uma estratégia que é mais usada com pessoas que têm uma fanbase grande, às vezes pessoas que já têm uma relevância maior, que vão ter certeza que aquele lançamento vai ter muito mais impacto do que fazer vários lançamentos. Se você é um artista independente que está tentando achar sua posição no mercado, achar sua posição online, a gente sempre aconselha a você tentar criar o máximo de lançamentos e o máximo de oportunidades de ter relevância, de falar na rede social possível. Então, por isso que essa estratégia a gente nem sempre aconselha quando você é uma banda independente que não tem ainda muito alcance. Vamos falar das duas outras opções, lançamento de single, lançamento de EP. Não existe opção certa, não existe opção errada, mas existe você tentar entender qual é a sua estratégia e a partir disso você decidir qual é a melhor opção. Normalmente, aqui na Taz, se você está começando a sua carreira, você não tem ainda um catálogo de músicas no Spotify, você está nessa parte inicial do processo, a gente costuma aconselhar que você faça o lançamento por singles. Por quê? Eu vou dar um exemplo de uma artista que a gente teve aqui. Tinham 6 músicas no EP. A gente lançou as 6 músicas ao longo de 1 ano e meio e no final desse 1 ano e meio a gente lançou um EP com as 6 músicas. Por que foi bom? Ela não tinha nada, ela tinha o Spotify zerado, ela tinha outra carreira, então a gente teve todo um trabalho de introdução da persona dela como cantora, como artista. A gente conseguiu fazer um trabalho que foi relevante por mais de 1 ano, que durante 1 ano e meio a gente falava, as pessoas estavam comentando, as pessoas estavam movimentando. No fim do lançamento, no fim das 6 músicas, a última música chegou até a entrar em playlist de Spotify porque já tinha um movimento ali que permitiu que a parada fosse bem feita. Então, nesse caso, se você é uma pessoa que está começando, eu te indico isso. Mas, de novo, temos milhões de outras formas. A outra forma de lançar, que seria lançando 1, 2 singles e depois lançar o EP ou o álbum completo, a gente costuma aconselhar pessoas que têm uma carreira um pouco mais extensa, que talvez tenham um pouco mais de experiência, alguns anos de experiência com palco, com gravação, já tem um catálogo mais recheado no Spotify, já tem uma fanbase um pouco mais aquecida. Então, uma pessoa com essas características, pode ser sim interessante você lançar um álbum em 3 meses em vez de 1 ano e meio. Você faz o primeiro lançamento agora, o segundo single daqui a 1 mês, 1 mês e meio, e o álbum inteiro daqui a 3 meses. Então você, de novo, você consegue ficar 3 meses, 4 meses falando sobre um projeto, criando relevância, criando tração para as pessoas ficarem. Então eu diria que hoje em dia temos essas formas de lançar. Você pode ver qual que é a melhor forma para você e o que você acha que é a mais adequada. Eu vou dar até um exemplo aqui extra, que foi interessante. Há uns anos atrás, a gente tinha 2 artistas conhecidos nossos que começaram a produzir 2 EPs juntos com o mesmo número de músicas. Uma pessoa usou a estratégia de lançamento de lançar por single e a outra resolveu fazer a outra estratégia de fazer um EP completo e lançar um single depois o EP todo. No fim das contas, a pessoa que fez o EP completo demorou 2 anos para terminar o EP todo e mais 6 meses para conseguir lançar. Então foi um processo que foi quase 2 anos e meio, 3 anos. Enquanto a outra artista que fez os lançamentos com single conseguiu produzir cada single individualmente, lançar e conseguiu fazer todo esse lançamento em 1 ano e meio e já foi para o próximo projeto. Então, a partir disso, eu acho que você pode definir qual é a melhor opção para você. Agora que a gente já falou dos tipos de lançamento, a gente vai falar de uma parte muito importante e que é uma dos primeiros passos para você ter seu lançamento, que é a identidade visual. O que é a identidade visual de um projeto? É a tentativa de criar uma coesão entre toda a parte estética do projeto. Ou seja, tentar criar uma paleta de cores, tentar criar uma tipografia, tentar figurino, direção de arte, entre outras coisas. Então, basicamente, você cria essa coesão e você usa na hora de fazer a capa dos singles, na hora de fazer a capa do disco, na hora de se comunicar no seu Instagram, na hora de fazer um flyer. Tudo usa o mesmo princípio que a identidade visual. A gente entende que, muitas vezes, fazer uma identidade visual completa é muito oneroso. As pessoas não entendem a dificuldade e o trabalho que é fazer uma identidade visual completa.
Tem vezes que a gente começa a fazer a identidade visual de um projeto 6 meses a 1 ano antes dele começar. Dele ser lançado, a gente já está fazendo a identidade visual. Então, quais são os conselhos que a gente dá para você se você não tem condição nesse momento de fechar com uma empresa grande de design? Tenta procurar pessoas próximas, seja familiares, amigos, pessoas da sua comunidade, que sejam designers, que sejam figurinistas, que estejam querendo trabalhar e que têm pouco portfólio e que estão atrás de um portfólio um pouco mais completo. E muitas vezes, por você estar lidando com arte, você ser músico e não ser uma empresa, as pessoas entendem que é um trabalho independente e que muitas vezes não tem investimento e acabam ajudando por portfólio ou porque tem interesse em trabalhar com música ou até consegue um desconto maneiro com um designer que você conhece. Eu vejo o tempo todo isso. O artista vem com uma arte que foi feita pelo amigo, que foi feita pelo primo. Então, eu acho que esse é um caminho que você pode seguir. Mas muito importante, tenha a capa pronta para lançar, porque sem a capa feita, você não consegue botar para frente esse lançamento. Agora que a gente terminou de falar da parte criativa do lançamento, vamos falar da parte burocrática. Vamos falar um pouco sobre obra e fonograma. Eu não vou me aprofundar muito sobre esse tema, porque é um universo. Eu posso ficar aqui horas falando sobre isso. E como esse vídeo é sobre lançamento, eu vou tentar dar um resumo para você entender, mas em breve vai ter vídeo falando mais sobre isso especificamente aqui no canal. A obra é basicamente a propriedade intelectual da música. É a letra e a melodia. A partir dessa obra, você pode criar gravações. Esses são fonogramas. Vamos dizer que eu tenho uma música e eu faço a versão de estúdio dessa música. Uma obra que tem um fonograma. Amanhã, eu faço a versão ao vivo dessa música. Então, é uma obra que vai ter a versão de estúdio e a versão ao vivo. Além disso, eu faço a versão acústica. Então, uma mesma obra pode ter centenas de fonogramas, milhares. Mas, basicamente, essa é a diferença. Um é a gravação e a outra é a propriedade intelectual. A obra é a propriedade intelectual. Basicamente é isso. Quando você registra um fonograma, é criado um ISRC. É o número de registro daquela sua faixa, daquela música. Por que isso é importante? Vamos dizer que a sua música estoure e comece a tocar por todo o Brasil, em rádio, em festival. É a partir desse SRC que o ECAD vai conseguir te pagar por essa execução pública, pelas pessoas tocando a sua música. E é por isso que é tão importante você registrar suas músicas nas plataformas de direitos autorais. Eu sei que às vezes é meio chatinho, é uma parte burocrática, mas é muito importante. O ISRC também é usado na hora de você cadastrar a música na distribuidora, na hora de você botar a música para as plataformas de streaming. Se você não tiver esse ISRC cadastrado, não tem problema. Normalmente as distribuidoras conseguem fazer o ISRC quando você sobe a música nelas. Mas tem um detalhe. Quando a distribuidora faz o ISRC, é chamado de ISRC provisório. O que quer dizer? Aquele ISRC é feito para aquele lançamento, mas quando você for registrar aquela música nas plataformas de direitos autorais, você tem que usar o mesmo ISRC que foi criado pela distribuidora na hora de fazer esse registro nas plataformas de direitos autorais. Por que isso? Para não correr o risco de ser criado 2 ISRCs para a mesma música. Isso gera duplicidade e acaba complicando na hora de arrecadar esse dinheiro e pode dificultar a sua vida caso a sua música vá para frente e dê muito certo. Já falamos do registro da obra do fonograma. Agora, como fazer com que essa música vá para as plataformas de streaming? O Spotify, o Apple Music, é diferente das redes sociais normais. Você não consegue subir uma música diretamente para o Spotify, por exemplo. Você precisa de um intermediário que vai fazer a comunicação entre você, o artista, e as plataformas de streaming. Por que isso acontece? Eu não posso dar a certeza absoluta disso, mas eu imagino que esse seja um método criado para evitar problemas diversos que possam acontecer. Eu imagino já direitos autorais, músicas que não estão com boa qualidade, músicas que fujam do padrão do Spotify, eles são muito rigorosos com isso. Então, eles sempre exigem que tenha essa empresa intermediando esse upload. Essa empresa é chamada de distribuidora. Ela distribui a música para os streamings. Existem várias distribuidoras no Brasil operando, várias mesmo. Eu posso ficar aqui um bom tempo falando de todas elas. Eu vou falar rapidamente sobre todas.
tentando dizer mais ou menos quais são as vantagens e quando usar cada uma, mas sendo sincero, elas mudam muito de funcionalidade, elas mudam muito a forma que elas operam, então eu acho que o ideal é você pesquisar o nome e entender qual funciona melhor para você. Como é que essas distribuidoras trabalham? Existem dois estilos principais. O primeiro estilo é você pagando, você paga para aquela empresa distribuir a sua música. Tem empresas que cobram por single, por álbum, tem empresas que cobram anualmente. Além disso, quando você bota a sua música nas plataformas de streaming, ela gera dinheiro toda vez que alguém dá play nela. Isso é chamado de royalty de distribuição digital, entre outros nomes. Muitas vezes, essas plataformas de distribuição, elas pegam a percentagem, inclusive quando cobram. Eu não vou me aprofundar muito sobre cada uma das distribuidoras, porque são muitas, e eu acho que você pode pegar alguns nomes que eu vou falar aqui e ir na internet procurar sobre cada uma delas, como cada uma delas trabalha. Entre as distribuidoras eu posso falar a United Masters, a CD Baby, a One RPM, a Music Pro, a Altafonte, Trattori, entre muitas outras. Então, dá uma pesquisada em cada uma delas, vê qual que se adequaria melhor à sua demanda, se cadastre, faça todo o processo que eles mandarem e com isso você consegue mandar a sua música para o Spotify. Muito importante, você nunca vai lançar a música individualmente. Pesquisa em cada distribuidora qual o tempo mínimo que eles pedem para o seu lançamento, porque cada um tem o tempo mínimo que oferece, mas o aconselhável é sempre tentar subir a música um mês antes do lançamento. Por quê? Quando você faz isso, quando você sobe um mês antes a música, você consegue fazer pitch tanto para o Spotify como para outras playlists. O que é o pitch? Basicamente, você manda para o Spotify explicando o porquê a sua música é relevante e por que o Spotify, entre outras plataformas, deveriam recomendar elas para os seus usuários, colocá-las nas suas playlists editoriais. Então, é muito importante você sempre fazer esse pitch de cada uma das suas músicas e para ter mais chance e ser 100% efetivo, faz isso com pelo menos um mês de antecedência. Você só consegue fazer isso se você tiver um Spotify para artistas, um Deezer para artistas, ou seja, você tem que ter uma conta na plataforma em questão que você está querendo fazer esse pitch. Você só consegue fazer essa conta depois do seu primeiro lançamento. Então, depois do primeiro lançamento, você vai e fala que aquela conta é sua, você vai ganhar acesso àquela conta e a partir do seu segundo lançamento, você já pode fazer pitch nas suas músicas. É muito importante, quando você escolher a sua distribuidora, você entender qual o tamanho que eles aconselham, que eles indicam para que o arquivo de áudio seja enviado para eles. Cada distribuidora indica um tamanho diferente. Então é sempre bom checar para ver qual é o ideal. Além disso, dá uma olhada também no tamanho do arquivo de imagem que eles pedem, da capa e de tudo isso. Sempre dá uma olhada e entende como funciona aquela distribuidora que você escolheu. Eu já comecei a falar um pouco de playlist, mas eu quero me aprofundar um pouco nesse assunto, porque é muito importante. É com essas playlists que você consegue dar um volume, mostrar a sua música para um público novo. Muitas vezes, artistas independentes precisam dessas playlists. E existem vários tipos delas que você pode procurar ou que você mesmo pode fazer. Para começar, tem a playlist editorial da própria plataforma de streaming. Como eu disse, tem que fazer o pitch no site da plataforma, dizer para eles, explicar para eles por que você acha que a sua música deveria estar numa playlist editorial deles e seja específico quanto ao sentimento da música, ao estilo, ao tipo, porque muitas vezes as playlists são muito específicas. Tipo, playlist de café da manhã, playlist de exercício. Tem várias opções, então tenta ajudar ao máximo o streaming, tenta ser o mais específico possível e tenta facilitar o trabalho deles. Também é muito importante, quando você for fazer o pitch, você deixar claro qual é o seu planejamento de longo prazo. Eles dão muito valor a pessoas que querem fazer um projeto longo. Eles não costumam divulgar um cara que vai lançar uma música agora e outra daqui a 2 anos. Então, fiquem ligados nisso. Além da playlist editorial, você pode procurar outras playlists que tenham a ver com a sua música, com o sentimento que a sua música está passando
e dá uma olhada, tem muita playlist em todas as plataformas e você pode procurar quem são os responsáveis por essas playlists e tentar entrar em contato, ver se eles têm alguma forma de você mandar a música para eles. Eu sei que é um trabalho complexo, é um trabalho chato, mas se você conseguir 1, 2, 3 playlists, faz muita diferença no seu lançamento e às vezes o seu número fica muito bom por causa dessas playlists. A playlist dá giro na sua música, apresenta o seu trabalho para uma audiência que não te conheceria, às vezes cria fãs, às vezes associa a sua música com outros artistas, então é só coisa boa botar a sua música em playlist, mas não é tão fácil. Como a gente sabe que não é fácil botar a música nas melhores playlists, a gente também sempre aconselha que você faça a sua própria playlist, que você crie playlists que tenham a ver com o seu estilo, playlists que tenham a ver com a sua música. Quando você criar essa playlist, você divulga para os seus amigos, você divulga para a sua base de fãs, você divulga para quem você quiser. E aí é interessante que você está divulgando uma playlist, você não necessariamente está vendendo o seu produto, mas o seu produto está ali no meio da playlist. Vou dar um exemplo. A gente tinha esse lançamento que tinha muito a ver com música latina, então a gente criou uma playlist de música latina e divulgou ela para a galera que a gente conhecia, para as pessoas que podiam ter interesse. Então eu acho que isso é uma estratégia que custa zero e todo mundo pode fazer. Agora que a gente já resolveu a parte mais burocrática do lançamento, vamos voltar a falar um pouco da parte criativa e da parte imagética desse seu projeto, beleza? Eu sempre aconselho o artista a fazer pelo menos um ensaio fotográfico para o seu lançamento. Seja ele EP, seja ele um single, o que seria um ensaio fotográfico? Cara, procura um lugar que tenha a ver com o seu lançamento, seja água, seja terra, seja uma trilha, um lugar urbano. Entende mais ou menos qual é a história que você quer contar. Pode contratar alguém que já seja profissional ou chamar alguém próximo, conhecido, que saiba tirar foto e pode te ajudar. E chama essa pessoa e vai fazer um ensaio fotográfico. É legal ter essas fotos porque elas podem ajudar tanto na hora de fazer a capa do álbum, elas vão virar depois posts, postagens, elas vão falar um pouco sobre o projeto, você fala sobre o projeto com imagem às vezes. Então é sempre legal fazer pelo menos um ensaio fotográfico, sendo que se você conseguir, se você puder, faz mais de um e quanto mais você conseguir, melhor. Lembra quando eu falei para você pensar na estética, nas cores, na identidade visual? Nesse momento, isso é fundamental. Todo esse ensaio fotográfico vai ser montado a partir dessa ideia de identidade visual que você criou. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos falar que a sua música está falando sobre a vida numa cidade grande. Cara, vai para um centro urbano, vai para um lugar bem cidade e faz um ensaio fotográfico lá. Procura o que a sua música está contando, qual a história que ela está contando, para a partir dela você começar a criar as ideias de imagens, de fotos. Além da sessão de fotos, também tem a parte dos vídeos, que hoje em dia são cada vez mais importantes na divulgação. Eu aconselho que as pessoas tentem sempre registrar em vídeo o processo de gravação, fazer algum tipo de making off. Pode ser chamando algum amigo seu para participar, pode ser você pegando seu celular e colocando em lugares estratégicos nos dias que você for fazer a gravação. Isso vai te ajudar a gerar um conteúdo legal, novo, que você vai poder usar ao longo do seu lançamento. E sobre essa questão do vídeo, a gente costuma dizer o seguinte, tem 3 tipos de conteúdo que você pode fazer no lançamento. Tem o conteúdo nível A, que é o conteúdo que é o maior conteúdo de todos, que você dá muito trabalho em um conteúdo só, que seria a música que você vai lançar, eventualmente um clipe que você vai fazer. É um trabalho que realmente tem um grau de dedicação muito grande para fazer esse lançamento. O outro tipo de conteúdo é um conteúdo que é importante, é sério, pode ser, por exemplo, entrevistas ou você tocando a sua música no seu estúdio, pode ser coisas que são interessantes, que são sobre a música, que é legal ter uma qualidade boa, mas também não precisa ser aquela qualidade perfeita, maravilhosa, com a melhor câmera do mercado para fazer. Então, esse tipo de conteúdo pode ser entrevistas, você tocando, você falando sobre o seu lançamento, você conversando com as pessoas que participaram do seu CD, várias coisas. E o terceiro tipo de conteúdo que a gente costuma aconselhar as pessoas a fazerem são os conteúdos diários. É o conteúdo de você fazendo as suas coisas, quem você é, qual é a sua música. É aqueles conteúdos mais de stories, coisas mais rápidas e mais simples que você mesmo está fazendo no seu dia a dia. Se você conseguir fazer alguns conteúdos desse tipo, independente da qualidade do seu celular, independente se você consegue chamar uma equipe de vídeo ou não, é sempre bom porque você vai ter mais material para contar essa história, para fazer esse lançamento. Agora que você já tem todo o material de divulgação, está tudo pronto para você
botar para o mundo, agora você precisa organizar como você vai fazer isso. Você já botou a sua música na distribuidora, você já definiu a data de lançamento para daqui a um mês, você tem um mês para pensar em como fazer esse lançamento, como contar essa história para o seu público. Nós normalmente aconselhamos nossos artistas a fazer um calendário de postagem. É muito simples, não precisa ser nada muito elaborado, é só você definir quantas vezes você vai postar por semana e já pré-definir quando vai ser postado o quê. Tentar deixar todos os seus conteúdos já pré-feitos para só serem lançados no dia que já está pré-definido. Quanto mais conteúdo você tiver, melhor, mas se você tiver pouco conteúdo, não tiver conseguido fazer tanto, vai com o que você tem, trabalha com o que você já tem. Com esse planejamento bem feito, você acaba tendo uma vida muito mais simples e vai deixar já tudo pré-pronto. É muito mais fácil do que você ficar toda semana pensando o que você vai lançar, o que você não lançou, qual vai ser a próxima coisa. E lembrando sempre de você entender a sua realidade. Se você só consegue postar um vídeo por semana, beleza. Você não precisa ser refém da rede social. Você tem que usar a rede social para o seu bem. Não adianta você ficar frustrado, ansioso, porque você não está postando todo dia. Entende o que você consegue, cria uma meta e faz ela. Seja ela 1, 2, 3 vezes por semana. Agora, quando a gente começa a fazer essa divulgação na rede social? Isso é uma boa pergunta. Quando eu comecei a trabalhar com essa questão de marketing para músicos, a gente costumava começar o lançamento assim, um mês antes da música de fato lançar e ficava falando sobre a música, tentando criar interação, criar algum tipo de expectativa no público para esse lançamento. Só que hoje em dia, a gente sinceramente já não tem feito mais tanto isso. A gente costuma fazer esse espaçamento de um mês quando tem um projeto um pouco maior, com um pouco mais de orçamento, com um pouco mais de história, com um pouco mais de realmente coisas para serem faladas. E muitas vezes hoje em dia, a gente começa 2 semanas antes do lançamento e continua 2 semanas, um mês depois do lançamento. Então, como é que vai ser essa ordem? Você define. Você pode começar um mês antes e parar uma semana depois, você pode começar uma semana antes e ficar um mês todo falando do lançamento depois de ser feito. Existem várias formas de fazer. Você escolhe o que faz mais sentido com a sua realidade. Vamos falar um pouco do pré-save. Se você já lançou alguma música, você já deve conhecer um pouco desse conceito, mas basicamente é uma divulgação anterior ao lançamento, onde você pede para a sua base de fãs, para os seus seguidores, se cadastrarem no streaming específico para receber a notificação de quando a sua música vai ser lançada. Isso é muito interessante, porque, primeiro, se você tem uma base de fãs leal, as pessoas vão ouvir, e quanto mais pessoas você conseguir fazer com que se cadastrem, escutem no primeiro dia de lançamento, melhor, porque a plataforma de streaming vai entender que aquela música é relevante e vai indicar essa música para outras pessoas. Então, se você conseguir fazer uma campanha bem feita de pré-save, tem essa vantagem, além de muitas vezes essas plataformas de pré-save acabam salvando os e-mails dos seus fãs, o que no futuro pode ser usado para uma lista de e-mails ou algo do tipo. Além de tudo isso, muitas vezes a pessoa que se cadastra no pré-save acaba te seguindo também o seu perfil na plataforma de streaming que ela escolheu. Então, a gente aconselha sim a fazer pré-save, mas também, de novo, não precisa sempre fazer pré-save, você tem que entender qual é a sua realidade, o que você consegue, o que você não consegue. Aqui na TAS nem sempre a gente faz isso, muitas vezes a gente não faz, mas aonde eu consigo esse pré-save? Normalmente, muitas das distribuidoras têm uma página de pré-save que eles geram automaticamente. É só dar uma pesquisada, ver se a sua distribuidora tem essa opção, mas é bem provável que tenha. Um outro tema que volta e meia me perguntam é sobre assessoria de imprensa. Normalmente, a assessoria de imprensa serve para botar o seu projeto em periódicos, em jornais, em sites, em redes sociais. Costuma ser muito bom, sim, mas nesse caso, entra na questão de entender a sua realidade. Se você tem orçamento, se você tem grana para conseguir investir, se o seu lançamento é um projeto mais ambicioso, com mais tamanho, pode sim valer a pena você contratar esse tipo de profissional. Se você está sem orçamento e não sabe muito como você vai administrar o dinheiro que você tem para esse lançamento, talvez não seja o momento de você contratar esse profissional. Fica muito para você entender o que você precisa e como vai ser a melhor forma de você vai gerir o seu capital. Bem, chegou o tão esperado dia. Depois de tudo que você passou, a sua música finalmente vai lançar. E agora, o que você faz?
Se você ouviu esse vídeo e fez tudo bonitinho, bem provável que você já tenha um planejamento e já saiba mais ou menos o que fazer nas redes sociais para gerar engajamento, para mostrar para os seus seguidores o que está acontecendo. Tamo bem. Agora, o que mais você pode fazer? Se você é um artista que já tem uma rodagem, já tem lançamento, já tem uma base de fãs, uma coisa que a gente costuma aconselhar as pessoas a fazerem é tentar criar alguma forma mais direta de comunicação com seus fãs. Essa que é a beleza da rede social. Hoje em dia você consegue falar diretamente com a pessoa que te segue, com a pessoa que gosta de você. E isso é maravilhoso, porque ela cada vez mais vai se sentir próxima a você. E é isso que você quer. Você quer que as pessoas fiquem cada vez mais suas fãs. Você quer gerar super fãs. Pessoas que gostam de você, que te conhecem, que te acompanham, que indicam a sua música para outras pessoas. E como é que você gera isso? Cara, no dia a dia, estando lá, falando, mostrando, conversando, estando presente. Uma outra forma que a gente vê que tem funcionado é tentar criar, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja onde for, você tenta criar um chat privado com as pessoas que querem estar lá, as pessoas que gostam muito de você, os seus grandes fãs. Eu sei que é difícil, que às vezes são poucas pessoas, mas se você consegue fazer isso e você consegue deixar aquele grupo aquecido, você vai começar a criar esses super fãs, você vai começar a ter mais contato direto com seu fã e isso só tem coisas positivas. Eu sei que é difícil às vezes, é difícil se expor, é difícil criar esse grupo, que fazer tudo isso aí é um trabalho grande e é uma exposição grande também, porque é complicado, a gente entende. Mas se você consegue fazer isso bem feito, se você consegue criar esse grupo de super fãs, de fãs, de uma forma legal, eu tenho certeza que você vai se beneficiar muito disso no futuro. Agora, se você está começando, você não tem base de fãs nenhuma, tudo que você tem são os familiares e amigos, você está acabando de lançar a sua música, a gente aconselha que, além de fazer o que a gente já falou para você fazer nas redes sociais, a gente aconselha que você pegue seu celular e mande mensagem para todo mundo que você conhece. Seja por iMessage, seja por WhatsApp, seja por Instagram, Facebook. Manda mensagem, evita mandar mensagens de transmissão para todo mundo padronizada. Tenta ser individual, tenta falar com pessoa a pessoa, explicar, falar que você lançou a música, que você quer ouvir a opinião dele. A chance da pessoa se engajar, nesse caso, você falando pessoalmente com ela, é muito maior do que a chance de uma pessoa parar com uma mensagem padrão que você mandou para 120 pessoas. Então, dedica um pouco a esse trabalho, faz direito isso aí, que a gente vê que tem muito resultado. As pessoas que têm o melhor resultado no começo são as pessoas que fazem o melhor trabalho de WhatsApp depois do lançamento. Esse trabalho de boca a boca é fundamental. A gente nunca sabe aonde a nossa música pode chegar a partir do boca a boca. Então, seja presente, esteja lá, tenta falar com as pessoas que gostam de você, tenta mandar para todo mundo que você conhece a sua música, pede a opinião delas, pergunta o que você pode fazer para melhorar, o que você acha que elas gostariam de ouvir. Quanto mais informação você tiver, melhor, mais você vai conseguir evoluir a partir disso. Tá bem, você tem tudo pronto para fazer seu lançamento, mas para quem você está fazendo esse lançamento? Nesse momento que o conceito de público-alvo é fundamental. Tente entender quem é a pessoa que vai ouvir a sua música, que tipo de pessoa é essa, quantos anos ela tem, aonde ela mora, qual o perfil dela? Ela é uma pessoa urbana? Que tipo de filme ela quer ouvir? Quais são as outras bandas que ela escuta? Tentar criar um perfil da pessoa que teria mais interesse na sua música, no seu projeto, acaba facilitando na hora da divulgação, na hora de se comunicar com essas pessoas. É um trabalho difícil, é um trabalho que é feito ao longo de muito tempo. Você, pouco a pouco, vai entendendo quem são as pessoas que estão te seguindo, você vai entendendo quem são as pessoas que estão gostando da sua música, mas o quanto mais você conseguir definir isso, melhor, mais fácil vai ser a sua divulgação e seu marketing. Quais são as pessoas que vão no seu show? Quais são os lugares que você pretende tocar? Quais são os artistas que já tocaram lá? Quem são os artistas que têm um Instagram maneiro pra caramba, que você acha que vale a pena seguir musicalmente? Quem que segue esses artistas? A pessoa está na faculdade, ela está na escola, ela faz artes, ela faz humanas? Tenta entender quem é essa pessoa. É um trabalho difícil, mas é um trabalho que dá para ser feito ao longo do tempo. Agora que a música está no mundo, está na hora de celebrar. E a melhor forma de celebrar é fazendo um show para você conseguir mostrar a sua música para
para os seus fãs, para os seus amigos, para a sua família. Então, sempre que possível, sempre que você tiver essa condição, a gente aconselha que você tente organizar algum tipo de evento de celebração para o seu lançamento. Por quê? Porque você vai ter esse contato de corpo a corpo com o seu fã, você vai acabar criando uma interação com ele, vai envolver ele no seu projeto, as chances dele ouvir, divulgar, curtir, falar para um amigo acaba aumentando. Idealmente, se você conseguir fazer um show grande, é muito legal. Mas também já fizemos aqui na TAS shows pequenos com 20 pessoas. A gente já chegou até a fazer audição sem nenhum show. A gente chamou uns artistas, chamamos os amigos aqui e ouvimos todo mundo junto o disco. Faça qualquer coisa para celebrar esse lançamento. Acaba que envolve as pessoas e a chance deles falarem e ouvirem esse disco aumenta muito.